Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da Cinemateca, edição EG. Esse programa surge da parceria entre a Demar Sagres TV e o curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. O episódio de hoje está focado em uma temática muito importante, a nossa relação com os registros e as memórias. No primeiro filme, vamos acompanhar uma homenagem linda de Mariana para a avó, por meio do filme Mar Íntimo. E logo em seguida acompanhamos a história de João e seu amor pela fotografia que nasce a partir da relação com o avô, Zeca. Então chega de conversa, vamos para os filmes? Você fica agora com o filme Mar Íntimo, da diretora Mariana Mello. O Mar Íntimo nasceu de uma disciplina da faculdade e que a gente teve uma provocação de fazer um filme somente com imagens de arquivo, que a gente não podia gravar nada. E foi um processo muito bacana e muito interessante para mim, porque ele começou como um assunto em que era muito sensível de ser tocado, porque é um filme experimental que vai falar sobre a minha avó, mas no mais sobre as experiências de mudança e de crescer. E eu vou abarcar toda essa experiência de uma criança interiorana e como a gente, durante a vida, um processo mais universal, a gente passa por esses processos de mudança que não são muito liderados pela gente, mas que são inevitáveis e a gente acaba querendo buscar eles também. E no filme eu vou conversando com a minha avó através disso, falando como se fossem os processos em que ela não esteve presente, contando para ela. E acho que no mais é isso, o filme agora está em um processo de distribuição. Ele estreou no Festival de Gramado no ano passado e ele começou agora a receber convites, ele passou na TV do Rio Grande do Sul, acho que, se não me engano, vai passar agora na TV UFG. Eu recebi agora esse da Sagres, que eu fiquei muito feliz, porque acho que qualquer convite, tanto de cineclube que a gente tem um espaço não só para exibir nosso filme, mas falar sobre o filme, é muito importante, porque acho que, querendo ou não, quando a gente faz um filme, a gente tá conversando e falando um pouco da gente também. Então, acho que no mais é isso. Ação! Brincando, Mariana! Eu lembro de tudo. Da primeira vez que eu toquei o infinito e ele me tocou também. Medo, curiosidade e deslumbre. Ali eu via tudo que poderia ser, que eu poderia ser. E você tava lá, provavelmente tomando uísque na sombra, assim como você gostava. Eles também estavam lá, se assegurando que eu não seria levada pra longe. E você observava, tão feliz. 4 anos é suficiente para uma menina pular no desconhecido? Dá um beijinho. Vou pegar uma zona ali. Joga um beijinho pra mim. O mar é divertido? Olha aqui, ó. Olha aqui e fala pra mim se o mar é divertido. Papai, o mar é terrível. Eu sempre admirei a facilidade de mudança dos meus pais, e sei que você também. Como sair de uma cidade tão grande para um lugar que só acontece nas férias, e onde tudo tá destinado a continuar o mesmo? Mas a verdade é que eles sabiam que tudo acontecia o tempo todo. E naquela época isso não me importava, porque eu também estava acontecendo. Eu não sei se foi a flauta doce, a dança, as coroas de flores, ou os filmes iranianos. Mas eu sabia que ali eu tava segura. Essa é a Laura, lembra dela? A gente trocou figurinhas e acho que eu nunca mais quis descolar dela. E essa é a Nina, que sempre dançou comigo. Com 6 anos, eu sentia que estando junto com elas, a gente poderia fazer qualquer coisa. Tava tudo planejado, sabe?
Como a gente teria uma banda aos 15, trabalhos incríveis e nos casaríamos uma com a outra aos 45 se tudo desse errado. Ou muito certo. E a gente acontecia ali, juntas. Você estava no meu aniversário de 8 anos. Uma comemoração à tarde e outra de pijama. Eu tava feliz, mas ali alguma coisa mudou. Eu fiz 3 desejos. Ir pra Europa, todas as 3 vezes, pra potencializar, sabe? Eu não sei se eu não queria estar ali ou só acontecer em vários lugares. A gente fez nosso primeiro espetáculo e eu me senti infinita de novo. Sabe o que é um momento oceânico? Quando a gente vive algo e se sente uma só com o mundo. Nesse dia você não estava lá. E eu não sabia por quê. Aos 12, você se mudou lá pra casa. Minha mãe explicou que você não estava muito bem, mas que ia ficar. A gente sempre se deu bem, né, avó? Eu, você e mamãe. E acho que tinha algo ali nela, tão acesa, que me movia junto, mesmo com os nossos medos de crescer. Mas de repente, você foi e não voltou mais. Eu não entendi muito bem. A gente veio pra Goiânia e foi uma viagem que eu não tava muito feliz. Todo mundo chorava, mas eu não conseguia. Nem a mamãe. Com 13, a família da Nina também teve que ir pra mais perto do mar. E eu fiquei feliz por ela. Mas eu tive medo que ela também não fosse voltar. Estamos aqui para ver o último momento que vamos ter com a Marianina. E essa é a Maria Gonha. Tchau! Eu não vi a Nina por mais 3 anos. Eu continuei acontecendo, mas diferente. Já tinha tanto tempo que eu não tocava o infinito, que de repente a vontade de ir pra Europa se tornou uma urgência. Como ter os meus momentos oceânicos na água doce. Com 16 anos, em uma noite de quinta-feira qualquer, eu chorei pela primeira vez pensando em você. No final do ano, eu dancei pela última vez naquele lugar. Talvez foi preciso um vírus global, mas com 17, foi minha vez de ir embora. E eu entendi, vó, que não importa o lugar, contando que eu esteja acontecendo. Tocando flauta doce, dançando, vendo filmes e colocando coroas de flores. Eu lembro de tudo. Você lembra? Acho que não vou lembrar. Não tem problema, você inventa outra. Eu tô falando que eu acho que eu não vou lembrar o começo pra te recontar. Sim, aí você inventa outro começo pra essa história. Ou talvez eu continuo, você tá acompanhando por aí, né? Tudo bem. Mas agora a prece. Tá. Respira fundo, relaxa e faz oração. Que filme incrível! E eu conversei com a Mariana, a minha xará, para entender mais sobre a produção dessa obra, que ela nomeia como uma espécie de carta audiovisual. O filme começou em uma grande busca por muitos HDs, porque todas as imagens do filme foram gravadas pelo meu pai durante a minha infância, que é uma pessoa que eu tenho muito a agradecer por esse processo, porque ele basicamente registrou minha infância inteira, por também ter uma grande paixão pelo cinema e essa relação com o cinema documental, um cinema de registro, em que a gente pensa imagens, né? Então, tudo muito bacana. Então, tudo começou nesse rastreio desses HDs e pensando o que eu quero contar com essa história. Qual é o meu objetivo com isso? Então, eu sabia que eu queria falar sobre mudança. E o assunto da minha avó era um assunto ainda muito sensível para mim de ser desenvolvido. E eu não sabia muito bem como lidar, como elaborar, como conversar sobre isso. Então, eu até falo que eu chamo ele de filme carta, porque foi um filme em que eu consegui me comunicar sobre esse assunto. E eu acho que não teve maneira mais interessante de fazer isso do que pela arte, que foi o que fez mais sentido. Então, esses HDs começaram e eu sabia que esse filme começava na minha primeira experiência com cinema, que foi quando meu pai resolveu que ele queria fazer um filme, em um exercício com alunos de teatro dele, que é a primeira imagem que abre o filme, que ele fala: Ação, brincando, Mariana, em que eu interpretava o menino Jesus.
em uma peça em que ele quis fazer uma adaptação no meio dos alunos de teatro dele, porque ele era professor, e eu fiquei vislumbrada com aquilo, eu achava isso incrível. Foi um processo muito experimental dele, nunca nem foi montado, mas as imagens estavam lá. E eu sabia que ele começava ali. E a gente não teve muitos registros da minha avó, então eu sabia que eu não conseguiria conseguir encher o filme com imagens dela, apesar de querer muito mais imagens dela, mas eu consegui elaborar pontos que foram muito marcantes na minha trajetória de ser humano, não profissional, mas os momentos da minha vida em que eu entendi um pouco do mundo, entendi um pouco mais sobre mim mesma, e eu acho que é um elemento em que percorre muito qualquer trabalho audiovisual ou artístico meu, que é essa minha relação com o mar, por ter sido uma criança que cresceu no Rio, em uma cidade muito pequena e sempre querer ver mais e mais e mais do mundo. Então, eu fui direto já procurar as imagens a primeira vez que eu fui para Salvador, que foi a primeira vez que eu vi o mar. E também foi muito simbólico, porque a melhor amiga que eu cito no filme também foi para o Nordeste. Então, também tem uma relação com isso, com esses extremos, né? E foi a viagem mais marcante que eu tive com a minha avó, porque pouco tempo depois, no que eu fui crescendo, ela já foi começando a entrar em um processo em que, como a gente é criança, a gente não entende muito bem o que acontece, né? Mas foi uma viagem que foi muito marcante para mim. Então, na busca por esses HDs, eu fui pegando esses momentos em que eu sabia que iam entrelaçar tudo isso e que eram pontos que me provocaram grandes mudanças. E eu acho que eu sempre cresci numa família em que incentivou muito a arte. Eu não, quando eu era criança, eu não era tão imersa dentro do cinema, mas eu sempre fui provocada, mas eu era dentro da dança. Eu dancei até os 17 anos, mais ou menos. E eu sabia que eu tinha todos os acervos desses espetáculos, então a gente cria essa linha narrativa e depois a gente vai conseguindo acessar esses momentos dentro da gente, porque acho que quando a gente trabalha com cinema experimental e autobiográfico, tem, além do processo de fazer um filme, mas de entender o que é esse filme para mim e como isso se torna também um certo tipo de processo terapêutico, nos que vai fazendo sentido pra gente. E a gente continua a falar sobre registros e memórias no nosso próximo bloco. Então não sai daí, porque a Cinemateca volta já. Estamos de volta com a Cinemateca UEG. No último bloco, conhecemos a história da Mariana, por meio do filme Carta Mar Íntimo. Agora a gente continua a falar sobre crescimento e fotografias, com a obra A Câmara de João. Mas antes, vamos conhecer mais sobre essa história com o diretor Aristóteles Cardoso. Câmara de João é um filme que, antes de tudo, fala sobre afeto, fala sobre uma família que constrói um espaço, um lar, constrói memórias juntos, constrói confiança, apresentar a relação de gerações diferentes, né? Então, fazer com que essas gerações se encruzem e a partir dela criem um movimento, a partir dela possibilitem coragem, assim. Então, Câmara de João, eu acho que ele trabalha tudo isso e eu acredito que, imagine, né, um filme que foi estreou ali em 2017, nós estamos aqui hoje em 2026, já são quase 10 anos e é um filme que é atemporal, assim, cada vez mais eu vejo que é um filme atemporal, ele ganha cada vez mais força, né? Principalmente pensando que a gente tem vivido num período cada vez mais tecnológico, né? E ele é um filme analógico que evoca outros sensores, né? Ele faz com que a gente descubra o mundo através da mão, né? Do toque, do cheiro, da textura, do olhar, do parar para olhar, né? Do tempo que dilata.
Então, eu acho que é um filme que também faz com que a gente tire um tempo ali para atravessar por ele, assim, né? Para a gente também sentir os sons das coisas, né? Lembrar de coisas do passado mesmo. É um filme que, de alguma forma, também revela uma nostalgia, né? Então, acho que é um filme que também atravessa várias idades, assim, né? Ele é um filme classificado como infanto-juvenil, mas é um filme que é um convite para famílias assistirem, para todo o público, público em geral mesmo assistir e contemplar mesmo. João, vou ficar alguns dias fora de você. Você já sabe. Nada de ficar com seu avô naquele quarto daquele lugar. Também não quero que você venha sempre ter essa câmera na mão. E não deixe de fazer as tarefas da escola. Deixe seu avô te ver quando você não pensa em nada. Tá me ouvindo, João? Beijo, mãe! Vô Zeca? Ô, João, eu estou aqui, bem aqui no quarto. João? Benção, vô. Deus te abençoe, filho. Vô, Oi. eu trouxe aquelas coisas que o senhor pediu. Mas ainda não entendi o que a gente vai fazer com esse estranho. Ah, coisa boa, João. Você nem imagina. Mas hoje a gente não tem tempo nem hora para isso, né? Porque amanhã você tem aula logo cedo. Tchau, João. Até amanhã. Vô Zeca? Vô, é hoje que a gente vai mexer com aquele trem que eu trouxe? Ó, você ouviu sua avó. É melhor você almoçar, depois a gente olha isso, tá bom? Come direito, menino.
vendo esse armário velho? Você viu uma caixa de madeira? Pegue. Cuidado com o que você vai fazer aí. Cuidado. Flávio, de onde são essas fotos? Veja aí, João. Essas foram as primeiras fotos que fiz. Na época, eu trabalhava com uma câmera emprestada de um amigo meu que trabalhava num jornal. São fotos daqui do bairro. A velha Campininha das Flores. Eu e sua avó temos uma vida inteira de histórias nesse lugar aqui, João. Vô, tem uma foto diferente aqui. Por que ela é assim?
Bom dia. Bom dia, cuidado. Bom dia. Bom dia. Tchau, obrigada. Você? Você? João? João, como você faz uma coisa dessa com a gente e não fala nada, menino? E ainda por cima, cabular aula na escola. Mas, vô, eu só queria tirar as fotos. Quer matar a gente de preocupação? A sua mãe já ligou, a professora ligou para ela, dizendo que você não pôs os pés dentro da sala de aula. Mas o que é isso, menino? Vô, tem uma foto aqui que é da Avenida 24 de Outubro. Lá tem tanta gente, carro passando. Tem uma foto do Palace Hotel. Ele não mudou muito, mas agora ele é uma biblioteca. Tem uma foto aqui da Igreja Matriz. Ela tá tão bonita agora. Vô, tem uma foto aqui do campo do Atlético. O seu time. Ô, João, pega a matula com as coisas que eu te pedi. E? Calma, cuidado. Vô, Ô? que negócio é esse que você deixa na porta do meu quarto? Esse negócio, João, é uma câmera pinhole. Você vai aprender a fazer uma.
Você vai ter a sua própria câmera de lata. Sabe, João, nem sempre eu podia pegar a câmera emprestada nos fins de semana. Enquanto eu não podia comprar a minha, eu dava um jeito e usava essa daí mesmo, de lata. Bom, mas ó, chega de conversa e vamos trabalhar. Vai, tira tudo de dentro dessa matula aí, vai. Primeiro de tudo, pegue a lata, confere o tamanho dela e procure um bom lugar para a gente fazer um pequeno furo. Ali na caixa de ferramenta você vai encontrar alguma coisa assim, um ponção, uma coisa bem fininha e um martelinho, onde você possa bater e fazer um furo bem pequeno. Pronto, vou. Então, deixa me ver. Daqui. Veja bem, João. Quando você for fotografar, apontar sempre esse furo para frente, no rumo do que você quer fotografar. Por um tempo, para a luz entrar e fecha. Vou. Oi? Tá aparecendo. Ok, agora, ó, passa para outra bandeja, que é o fixador, tá? Pode passar para água. Vamos lavar. Pode chacoalhar bem para lavar bem. Ok, agora pode deixar escorrer para ela secar. E aí, João? Deu certo?
Hoje, os filmes da Cinemateca UEG discutiram muito sobre a memória e a passagem do tempo. E eu tenho uma curiosidade sobre o filme A Câmara de João. A ideia da obra surgiu quando Aristóteles ainda estava na graduação, para uma disciplina de roteiro. Depois disso, ele já explorou e trabalhou em diversas áreas do cinema. Maquinário, elétrica, produção. Mas a obra A Câmara de João só foi produzida anos depois. E ele conta pra gente um pouco de como foi revisitar esse material, agora como diretor do filme depois de tanto tempo. É uma pergunta interessante porque ela ativa muitas outras questões, né? Sobretudo sobre as capacidades que a gente tem no sentido de realizar mesmo, né? Então, existe essa coisa, né? A cidade sofre transformações, né? Ela passa por transformações. Então, imaginar que essa Campinas que eu conhecia quando criança, até o momento em que eu estruturava ela a princípio ali no roteiro em 2011, 12 era uma, até de fato dirigir, gravar o filme em 2015 também era outra, né? Então, felizmente, uma grande referência que eu tinha também nessa maneira de registrar a cidade, que de alguma forma o personagem do Lavoseca ele é inspirado, né, livremente inspirado no fotógrafo Hélio de Oliveira, que é um fotógrafo que extremamente importante para a história do surgimento da cidade de Goiânia, porque ele era um fotógrafo que registrou, né, a fundação, os principais acontecimentos da cidade, então ele registrou muito dessa transformação da cidade também. Então, durante esse processo de pesquisa para o filme, eu pude acessar o Hélio, né, entrei em contato com ele, pude acessar presencialmente todo o acervo dele, conversar com ele também durante o processo, como que ele percebia essas transformações da cidade. E ele morava no bairro de Campinas, né? Então, ele sempre morou no bairro de Campinas e a visita que eu fiz na casa dele, inclusive, foi no bairro de Campinas. Enfim, ele abriu o acervo dele, as fotografias que a gente utiliza no filme são fotografias do Hélio. O ator que deu vida ao Vozeca teve um encontro com ele de Oliveira também, né, no processo de preparação de elenco. Então, acho que todas essas coisas são transformadoras nesse sentido de compreender essa passagem do tempo, né? Também. Então, para mim, isso de compreender isso foi um desafio, assim, porque, como eu comecei falando, existe também dentro do cinema uma perspectiva de hierarquia que muitas vezes ela não é muito inteligente, assim, porque compreender a hierarquia na perspectiva de que é importante para a organização do fazer é positivo.
né, para que as coisas estejam no lugar e na hora certa e tal. Mas como instituição de poder, não é. Então, pensando no sentido em que eu saio ali, por exemplo, de outras funções, né, que é maquinária, elétrica, produção e tal, foram fundamentais para eu compreender, por exemplo, a feitura de um filme enquanto diretor. Então, trabalhar a memória também nessa perspectiva me foi importante para lembrar da minha criança também, lembrar como a cidade sofre interferência, sofre mudanças o tempo todo, e o quanto é importante resgatar essas mudanças, como é importante fazer com que elas se mantenham vivas de alguma forma, né? E, enfim, o documentário acaba fazendo muito isso. E eu sou uma pessoa que essencialmente gosta de documentários, procura sempre refletir sobre coisas pela via documental, mas também me amarro em ficcionalizar, possibilitar, utilizar, porque eu acho que essa fronteira também ela é muito tênue, assim, né? Então, às vezes, atravessar de um lado para o outro e construir a partir de uma coisa e da outra também me faz muito sentido. Que legal ver o audiovisual sendo uma forma de resgatar registros tão importantes. Seja por meio do documental ou do ficcional, a valorização da memória tomou as telas da Cinemateca de hoje. E eu fico muito feliz de poder ter acompanhado cada uma dessas histórias aqui com você. A Cinemateca fica por aqui, mas eu te vejo no próximo episódio.